Bom dia, pessoal. Bom, é, na aula de hoje a gente vai dar continuidade ao estudo dos sistemas, tá? Na aula passada a gente estudou o sistema excretor, não foi isso? E o sistema endócrino. E hoje a gente vai estudar o papel do sistema nervoso na coordenação das ações motoras e sensoriais do corpo. Já adianto que hoje a gente vai estudar apenas as ações motoras. Bom, eu trouxe essas imagens para iniciar a aula, né? E fazer uma indagação. Aí a gente está vendo uma criança chorando, uma criança pulando, né? E a gente está vendo embaixo uma tartaruga se deslocando, dando carona para um cachorro. E a outra imagem é de um animal na caça, né? Todas essas imagens, elas nos mostram uma ação, né? Isso, um movimento em que essas crianças estão fazendo, né? Que as crianças estão fazendo, que esses seres vivos de forma geral estão fazendo, tá? E aí quem é responsável por isso, tá? Quem que é responsável por proporcionar, né, esses movimentos, essas atividades, né, do nosso corpo, tá? Então a gente tem que essas atividades, né, elas são quem é responsável por fazer, né, por proporcionar esse tipo de atividade são dois sistemas especificamente. A gente tem o sistema nervoso e o sistema endócrino. O sistema endócrino a gente já estudou na aula passada, ele é formado pelas glândulas e os hormônios presentes no sangue, né? Então, eles também auxiliam esse processo, tá? A gente vai ver mais lá na frente que a gente vai ter algumas ações do nosso corpo que elas vão ser voluntárias, ou seja, eu vou querer, eu estou querendo ter aquela ação, ou são também involuntárias, tá? A gente não tem controle. Por exemplo, o choro é uma ação involuntária. Os batimentos cardíacos do nosso corpo é uma ação involuntária. Então, também são ações mediadas por esses dois sistemas. E o sistema nervoso, a gente tem os neurônios, tá? Fazendo esse papel de realização desses movimentos, dessa coordenação de movimentos. Bom, nós já estudamos os sistemas que interagem, né, o nosso corpo, que foi o sistema digestório, respiratório, excretório e circulatório, além do endócrino. E existe um sistema, a gente sabe, né, que existe um sistema que coordena todos os outros sistemas e permite ao organismo responder e agir de acordo com os estímulos do ambiente, que no caso é o sistema nervoso. O nosso organismo reage a cada estímulo externo, como gritar no futebol, quando o seu time faz um gol, e reage também aos estímulos internos, quando sentimos alegria, dor ou fome. Como eu retratei para vocês, né, eu mostrei para vocês no slide anterior. E aí, para a gente compreender todas as emoções e todas as situações porque passamos no dia a dia, precisamos conhecer este sistema, que forma toda a rede de comunicação do nosso corpo, o sistema nervoso, como a gente já mencionou. E ele é formado por órgãos que integram e regulam o funcionamento do corpo. Recebe e organiza, o sistema nervoso é quem recebe e organiza informações e participa da coordenação das funções de nosso corpo. Tudo isso graças aos neurônios. Bom, o sistema nervoso ele pode ser dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Quem faz parte do sistema nervoso central? A gente tem o encéfalo e a medula espinhal. E o sistema periférico é formado pelos nervos cranianos e os nervos raquidianos. Bom, o sistema nervoso central, como eu acabei de falar, é dividido pelo encéfalo e a medula espinhal. O que é o encéfalo e medula espinhal? O encéfalo é toda essa região, tá? Que é formada pelo cérebro, cerebelo, ponte e bulbo. E cada um tem sua função, tá? O cérebro ele é mais responsável pelas respostas que a gente tem, por nossa inteligência. O cerebelo, tanto o cerebelo quanto o bulbo, eles são responsáveis. O cerebelo ele é mais responsável pela parte da inteligência. O bulbo ele é responsável pela parte do nosso equilíbrio corporal, tá? E a medula espinhal é quem dá a nossa sustentação. Bom, esses órgãos, todos eles ficam protegidos no interior do crânio e da coluna vertebral, respectivamente, tá? Eles ficam proteção, eles não estão livres lá, abertos, né? Porque pode acontecer qualquer problema e eles precisam estar protegidos.
O encéfalo, no caso essa região como um todo, ele apresenta 3 membranas chamadas de meninges, tá? Entre essas meninges, ou seja, entre essas membranas, existe um líquido chamado de líquor, que além de alimentar o encéfalo, também protege de choques mecânicos, como uma queda, por exemplo, você cai e bate a cabeça, tem essa proteção. As meninges funcionam como um amortecedor, diminuindo o impacto, e aí não vai causar, por exemplo, um sangramento, né, um sangramento interno. E aí pode ocasionar um problema maior, um derrame cerebral, tá, gente? E outra curiosidade aqui com relação a essas meninges é que pode acontecer dessas meninges ocorrer um processo de infecção, né? Uma invasão de bactérias, por exemplo. E aí a gente vai ter, quando alguém sofre esse tipo de invasão, né, de infecção, a bactéria atacar as meninges do encéfalo, a gente tem a doença que é chamada de meningite. E o periférico? O sistema periférico, né, o sistema nervoso periférico, ele é formado pelos nervos, pelos gânglios e pelas terminações nervosas que se encarregam da condução das informações por todo o corpo. Os nervos cranianos saem do encéfalo e se distribuem pelo corpo. Então, os nervos cranianos estão aqui, ó. Saem do encéfalo e se distribuem pelo corpo. E os nervos raquidianos ligam-se à medula situada dentro da coluna vertebral. Então, os nervos raquidianos estão aqui, ó, ligados à medula, né, à medula espinhal. Esses nervos, gente, aqui são mais responsáveis por nossas ações motoras, tá? O fato de caminhar, o fato de se pisar em alguma coisa estranha, rapidamente levantar a perna, se triscar numa panela quente, rapidamente retirar, né, a mão, por exemplo, da panela quente. São esses nervos que geralmente estão associados com essas ações, tá? Por exemplo, para dançar ou tocar um instrumento musical, precisamos ter vontade de fazê-lo. Não é isso? O sistema nervoso periférico voluntário, ele é formado por nervos que transportam informações que determinam as ações voluntárias, ou seja, aquelas que temos vontade de realizar. Nossa vontade é responsável por essas ações. Por exemplo, levantar a perna, levantar o braço, correr. Essas ações são ações que a gente quer. Então, são ações que são chamadas de ações voluntárias. Voluntárias porque é da minha vontade. E isso é o sistema nervoso, né? Sistema nervoso periférico voluntário. O sistema nervoso periférico autônomo, ele comanda as ações involuntárias do organismo. Ações que a gente não tem, né, comando. Como, por exemplo, a atividade do sistema digestório, cardiovascular, respiratório, urinário e endócrino. O nosso coração, ele bate de forma involuntária, porque eu não posso dizer coração para, coração bate. Se eu fizer isso, o coração parar de bater, a gente vai ter, né, a gente vai morrer. Da mesma forma, o sistema digestório, eu não tenho como impedir a ação do sistema digestório, eu não tenho como controlar essa ação. Né? Ou seja, o nosso organismo ele realiza ações que não dependem da nossa vontade. E esse sistema é formado pelo conjunto de nervos que atuam de maneira oposta. A gente chama de maneira antagônica, tá? O simpático e o parasimpático. Então, vejam bem, a gente tem o sistema nervoso periférico voluntário, que são as ações que são de acordo com a nossa vontade, e o sistema nervoso periférico autônomo, que são ações que elas não são de acordo com a nossa vontade, tá? E ele pode ser subdividido em simpático e parasimpático, porque eles funcionam de forma oposta. O que um faz, o outro vem e faz o contrário. Quando você reage a situações estressantes, ação do simpático. Quando você reage a situações estressantes, esse sistema prepara o corpo para lutar ou fugir, por exemplo. Quando você leva um susto, as batidas do coração aceleram e mais sangue é bombeado para levar nutrientes aos músculos, dando condições para você lutar ou fugir. E o parasimpático, ele é responsável por funções que fazem o corpo voltar ao normal após uma situação de estresse. Por exemplo, após o susto, seus batimentos cardíacos aos poucos eles voltam ao normal, tá? Então eles atuam de forma opostas. Eu trouxe aqui para vocês um quadro, tá? Aqui é o esqueleto de um corpo humano, né, com seus órgãos, mostrando o que o parasimpático faz e o que o simpático faz. Aqui também
é um quadro mostrando para vocês o que acontece com as artérias, ritmo cardíaco, pressão arterial e etc. No sistema simpático e no parasimpático. Por exemplo, né, o simpático ele faz a contração das artérias, o parasimpático ele dilata, o simpático ele aumenta o ritmo cardíaco, ou seja, os batimentos cardíacos, o parasimpático diminui. O simpático ele aumenta a pressão arterial e o parasimpático diminui, e assim sucessivamente, tá? Depois vocês podem com o maior tempo olhar, analisar toda a tabela e ver essas ações, tá bom, gente? Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês sobre o sistema nervoso, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma curiosidade, podem postar na plataforma. E aí agora a gente vai praticar, né? A gente vai fazer as atividades de classe e vocês devem ficar atentos às dicas que vai ter lá, porque a atividade de hoje ela tá diferenciada, tá? Vai ser posta no mural, bonitinho, pra gente fazer uma discussão bem bacana, tá bom? Eu agradeço a atenção de vocês e acessem a plataforma para responder a atividade.